professor Nemésio Serpa reside na freguesia da Ribeira Seca, na ilha de São Jorge. Com quase 90 anos, desde tenra idade que colaborou com vários órgãos de comunicação social regionais e locais. Entre amizades cultivadas, memórias e histórias que prevalecem ao longo dos anos, é com resiliência e com gosto que nos falou sobre este percurso da sua vida e também da importância da sua mãe, que seguiu os passos na escrita regional e local. Escrever para os jornais e escrever, colaborar na sua evolução, já vem de família, chamamos assim. A minha mãe era professora primária e já comunicava em 1916, 1918, já escrevia para os ecocedrenses. Muita gente não deve conhecer o que é. Era uma revistazinha dos Cedros do Faial, dirigida como diretor o professor Constantino Magno do Amaral, e a minha mãe era muito conhecida com aquela família, e embora vivia de Trás de Pico, me dizia o José Machado Serpa, nasceu a Trás de Pico, mas que era muito bairrista, ela também escrevia as suas páginas para aquele jornal. Eu tenho os jornais ali guardados, esses jornais. Depois, mais tarde, formei-me em professor primário, em 1953, com 18 anos. E fui lecionar com 18 anos. Fui o primeiro dos professores mais novos que me lecionaram. Já no continente, escrevi para o Diário do Alentejo uma palestra sobre Angola. Mas, evidentemente, isto vai passando. Depois fui colocado na Terceira, casei, trabalhei na Tarrachã como professor, onde trabalhava lá, antes de mim, o professor Maximínio, que era um grande homem de grande música e um grande homem de letras. Depois foi para a freguesia da Agualva, freguesia isolada, no campo, fazia muito grande, que a base deu grande movimento, muito boa gente. E aquilo andava entre a Junta Geral e a Câmara da Praia. Havia um certo desentendimento e que o povo da Agualva é que exportava, geralmente o povo é que exporta sempre, é que exportava os caminhos não terem mais enlameçados, ou a água não chegar a tempo, ou a água não correr bem nos moinhos, ou a água não correr bem na lavagem e tal. E aí fui a primeira na assistência, fiz uma página no jornal. Nessa altura era agora está abaixo da língua. Não era o Diário Insular, era outro jornal lá. A União. Era a União, e era vespertino, era à tarde, e eu fazia uma página chamada Notícias da Agualva. Mas naquele tempo a gente não escrevia o nosso nome, fazia um pseudónimo. E o meu pseudónimo era O Sussurro das Fontes. A gente estava na Agualva cheia de água, e portanto eram as fontes que brotavam a água, e a água é dali. Depois foi chamado à direção escolar e colaborei com outros colegas muito mais espertos que eu no sentido, mais cultos. Emanuel Félix, já morreu, já todos morreram, infelizmente. Se algum está velhinho também como eu. E fizeram um jornal da classe. Foi o jornal da classe, estudou-se o nome e foi o Educador. E depois cada professor fazia um trabalho para ser publicado naquele jornal. Acabou-se o apontamento, como acabei de chegar, o Educador e o apontamento. O Educador inteiro foi outro depois. Acabou-se esta parte do apontamento, depois sou colocado em São Jorge e venho para São Jorge. Sou convidado pela Câmara da Calheta para ir para uma reunião de animadores rurais. Foi feita na Terceira, foi a primeira reuniões que se fizeram ali no final do princípio da linha marcelista, da primavera da marcelista, como era conhecido. E sou convidado a ir ao Rádio Clube de Angra fazer uma entrevista e uma preleção. Porque as pessoas, a gente vivia com um certo medo. A gente dizia, não tem nada. A gente mede as palavras e depois era como o homenzinho de topo que rouba, são ladrões, não é fulano e sem querer. A gente tinha um certo medo,
porque era o regime, a gente, quando se colocava, a gente assinava dois documentos em papel selado, em como não pertencia a isto, não pertencia àquilo, só faltava a santidade. E se não pertencesse a nada disso, ia dar ali direitinho, era não estava. Mas se trouxesse e houvesse alguém disse, olha, aquele em tal lugar disse estas palavras, a gente já sabia que tinha era a PIDE, mas não era só a PIDE, eram algumas próprias autoridades locais que se aproveitavam e nós levávamos sempre, a pessoa que se avançasse levava sempre a cabeça. E o que era muito desagradável naquele tempo, que se ganhava pouco e tinha que sustentar a família. Mas isto não se deixou de comunicar o jornal. Comunicou-se, como lhe acabei de dizer, a notícias da Água Alva, o apontamento, depois sou convidado a ir ao Rádio Clube de Angra. E isso foi e tive sorte, a gente quando começa rapazes, mas como digo, isto estou novo. Eu agora estou velho, mas naquele tempo, mesmo quando estava aqui, era um homem novo, porque se eu acabei de formar com 18 anos, 7 anos depois vim para aqui, portanto era uma pessoa nova. E eles gostaram da minha entrevista no Rádio Clube de Angra. Depois, a seguir, estava aqui o seu padre da Calheta, já falecido, ele era de Pico, mas já faleceu. Gostou muito e pede, e é publicado numa página chamada Notícias do Triângulo, quando começa o Triângulo. Veja lá, hoje que a Pico São Jorge tem o seu começo, já tinha começado, vamos a chamar para nós a nossa abraço, mas já não tinha certa atividade, mas eles aproveitaram a televisão e comecei, que defendi a estrada de topo, a fazer a estrada de topo, as águas. A minha entrevista era esta, as escolas, isto, aquilo, aquele outro, a própria construção de mais uma cooperativa, tudo aquilo que me lembrei. Fui feliz. Porque também escrever também, a gente somos felizes, embora as palavras são sempre do mesmo da mesma livraria, do mesmo livro. Mas a gente sou feliz nas minhas palavras e o Rádio Clube de Angra convida-me para ser correspondente do Rádio Clube de Angra. E aí é que começa a minha verdadeiramente a escola. Levei aquilo a peito e correspondia com o Rádio Clube de Angra. Depois, de vez em quando, respondia-me com o Rádio Clube Açores do Atlântico, outra vez o Emissor Regional dos Açores, menos vezes. Fui chamado várias vezes a ir a São Miguel a entrevistas. E depois comuniquei quando começou verdadeiramente a autonomia, quando a gente começa a ter tão liberdade para falar, fez-se comícios, fez-se isto, fez-se aquilo, fez-se aquilo outro, escrevia-se, naquele tempo não é como agora, que é tudo com estas máquinas, naquele tempo aquilo era tudo à mão, tudo escrito, tudo lido, tudo documentado. Até que mais tarde o Cais de Pico recebe um telefonema para ajudar a colaborar para a criação do Notícias do Pico, que é no Cais de Pico, o Ilha de Pico. E durante muito tempo fiz a comunicação. Tinha lá uma pequena que era de Santo Amaro de Pico, a Célia, o nome dela era Célia Machado, tinha uma paciência muito grande, estamos parentes, mas tinha uma paciência muito grande porque eu tinha que ter muita paciência. Porque uma coisa é a gente estar num lugar, outra coisa é saber trabalhar no computador, outra coisa é saber escrever à máquina, sei. Tenho um diploma de datilógrafo. Trabalhei na Direção Escolar de Beja de datilógrafo. E outra coisa é a gente ter alguém que comunica, que comunga. Ela ainda está a descer e telefona-me de vez em quando. Com a sua delicadeza toda, que ela é muito delicada. Mas dava muito trabalho e muita despesa ao jornal. Que já não era compatível, que é, por exemplo, ela telefonava-me à hora certa, eu tinha que estar a pé do telefone, veja lá como era para bem de mulher. Estava um trabalhinho feito, da vez para o dia, e ela estava, depois de tantas horas telefonava-me, eu comunicava, ela como tinha um rádio, e era diretamente para a rádio, e depois no dia a seguir ela tornava-me a telefonar para a gente emendar, para não ir com graves, para o jornal. E assim foi a minha dedicação até posso dizer agora,
Comuniquei várias vezes, nunca ninguém fez muitos discursos, fiz muitos discursos, todos simples. Era sempre dentro da razão, não me dava muito trabalho. E, portanto, estive na Associação dos Agricultores, na Câmara, como fui o fecho das casas da Lavoura, que não foi preciso ir para a terceira tratar desse assunto, quem foi eu. Ou fui a União das Cooperativas, quem foi eu. Para São Miguel, para as reuniões, para a criação da Associação dos Agricultores, foi eu também para São Miguel. Era o meu tato de tratar com as pessoas por igual, a tal lição que eu disse, estão todos iguais, todos, é que deu este termo, não nasceu por acaso. Já expliquei, a minha mãe e o meu pai também eram uma pessoa muito social, mas a minha mãe já tinha correspondido, morreu, eu era muito pequenino, era rapazinho de 8 anos, mas já tinha conhecido os escritos dela e já tinha uma raiz. E depois era o hábito de convívio das pessoas. E depois a escola de Faial era uma escola diferente dos outros. Era uma ilha pequena, mas tinha muito bons professores, que vinham de fora ou eram de lá. Era muito mais fácil. E ia muita gente estudar para lá. E depois tinha outra coisa diferente, tinha aquelas companhias que muita gente se apercebe. É que a maior parte das companhias no tempo da guerra estiveram lá. Companhia alemã, companhia francesa, companhia americana, companhia inglesa, devia ter mais tempo. E, portanto, havia um convívio de pessoas, um vai e vem de pessoas, que tornava tudo diferente. O convívio entre as pessoas, entre os rapazes, no Lar do Infante, ou na Praça da República, ou nas explicações, era diferente. Não era porque seja melhor ou pior, era diferente. E nessa diferença é que estava o convívio. E, portanto, a gente habituou-se a conviver e depois, com a educação que nós trazemos de casa, tanto tinha palavra o lavrador ou o homem do alvião, como tinha palavra o homem da caneta ou o homem da escriba. E isto traz a maneira da gente, quando chegamos a um lugar, isto é um exemplo para todos os rapazes novos. Quando chega, a gente sabe como chega, sabe como deve falar e sabe como deve comunicar por escrito ou em língua falada, e de maneira sempre a ser respeitado, que é muito importante. Não serve nada a zangar-se, não serve nada a bater com os pés, não serve nada a fazer ofender ninguém. Então é conversar e entendermos. Ainda hoje tem que ser assim. Fala-se muito sobre assim e nem sempre se cumpre assim, mas que a matéria está. E está assim, foi tudo assim. Foi dedicado aos papéis velhos, eu disse mesmo quando eu reformei, ia-me dedicar aos meus papéis velhos, e tenho dedicado foi sempre aos papéis velhos. Meu padre Manuel da Cunha que dizia que era papéis velhos. E a gente vai tendo a coisa, pois guardo todos os papéis. Agora está-me difícil, porque é preciso ter alguém que tenha mesmo amor a eles, senão a gente não os tem. Foi na sua casa que o professor Nemésio Serpa partilhou o desejo de que os jovens sejam acarinhados e apoiados para que São Jorge não perca cada vez mais a sua juventude para terras de imigração. São Jorge é uma ilha maravilhosa de se viver e é uma ilha de muita gente culta. Só que temos a São Jorge está a sofrer o que não merecia sofrer, a ilha. Porque a população diminuiu muito, a população desagregou-se muito e hoje o mundo rural da ilha de São Jorge tem sérios problemas. E os problemas de sobrevivência, seja moral, seja social, seja económico, são problemas muito graves que não se resolvem numa geração. Uma geração são 25 anos. Mas 25 anos já me passa depressa. Passa depressa para o mal. Mas passar depressa para bem é preciso compreender que é muito mais difícil. E o que São Jorge precisa é pensar que uma nova geração, ou aquela geração que está, tem que ser muito respeitada e muito dedicada e muito facilitada das coisas, mas sempre criando o amor à própria origem que lhe deram os seus pais. Porque se for criada, como acabei de dizer àquela senhora professora, que veio com os seus filhos da Inglaterra, que é uma excelente menina, uma excelente senhora e um excelente homem, que eu conheci muitíssimo bem, que veio aqui fazer uma palestra à freguesia da Ribeira Seca, mas que veio mostrar, que veja bem,
veio mostrar os meus filhos às terras dos seus avós, isto então já tem muitos segredos. Porque ela veio mostrar, ela não veio viver, ela veio mostrar aos seus filhos que estão na Inglaterra como era, o que ela já imaginava, já nada é como era. Já nada é como era. Porque a mutação da vida é tão rápida que a gente, quando acaba de acordar, já não é igual. Mas é a mutação da vida. Por isso, a juventude tem que ser muito bem acarinhada. E dizer agora aos pais, assim, é preciso ter mais filhos, que estamos com pouca gente, já não temos família de 10, 12, 16 filhos, que o que havia aqui quando eu para cá vim. Esta freguesia tinha 253 crianças, quando eu para aqui vim. Freguesia toda. Feijão de Caldeira, Feijão de Loda, Feijão de Escuba. Feijão de Escuba tinha uma escola. E eu vou dizer, quando vinha aqui os moradores civis, a gente dizia água, luz e caminhos. Toda a gente dizia a mesma coisa. Faltava, o que é que faltava a São Jorge? Água, luz e caminhos. Não tinham água, que era uma água que vinha miserável nos tubos de barro, já partidos, que era de 1900, a água foi de 1780 ou 1870, nesse tempo da Fontes Pereira de Melo, que era a monarquia da abóbora, como era conhecido. Havia uma abóbora em cima dos chafarizes, que era a monarquia da abóbora. E o chapéu, eu estou a dar um exemplo, tem chafarizes lindíssimos, e a Ribeira Seca e outros lá. Luz não havia luz, portanto, água, luz e caminhos. Os caminhos eram como a gente sabia, era carro de bois, não havia os caminhos. Ainda não havia estrada de topo feito, nem havia nada disto. Sei. Agora tem-se isto tudo feito. O que é que falta? Falta gente. Falta meninos. Os velhos, mesmo que muito queiram fazer, o horizonte já está tapado. E os novos são em número relativo, pode dizer, mas já temos algumas crianças. Já não temos muitas crianças, temos algumas crianças. E essas crianças poderão ter e poderão não ter aquela aptidão necessária para ter amor a isto e desenvolver isto. Podem ser de dar-me fácil e dizer, olha, aquele imigrou, mas também vou emigrar. Está aqui a chatear-me, está-me aqui para ganhar a pão cada dia e ainda estão-se a olhar para uma criatura, se trabalhou muito, se trabalhou pouco, se tem as mãos pisadas, calejadas, já ninguém trabalha de mão, hoje com um avião, nem nada, mas tem uma maneira de falar. O mais fácil, hoje é mais fácil. Ou vão passeio, ou vão para aqui, ou vão para lá, e vão estudar, por saírem para fora, restam muito poucos. Eu tenho, pesar, eu tenho filhos tenho filhos de todas as partes, mas isso não resolve problema nenhum. O professor Nemésio Serpa, um homem que respira a ilha de São Jorge e os Açores. Tudo sobre a sua terra ao minuto. Rádio Ilhéu.